Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz de Deus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Vamos falar hoje sobre a restauração daqueles que se desviam da fé. É possível um crente, depois de conhecer o Evangelho, ele ser restaurado se vier a pecar? Existe um pecado de morte. Qual é o pecado de morte que possibilita uma restauração? Vamos nas Escrituras Sagradas falar sobre esse assunto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e conferisse comigo. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Veja, aqui o apóstolo João não diz qual é o pecado para a morte, ou o pecado de morte. Ele diz que há, mas o apóstolo João, ele não explica qual é, deixando aqui a entender que esse pecado de que João está dizendo é o mesmo que o Senhor Jesus disse lá no capítulo 12 de Mateus, quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer que pecar contra o Filho tem perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, nem nesse século e nem no vindouro. Quando nós pegamos essa referência também, nos leva a Hebreus 6, quando diz que é impossível aqueles que, uma vez provaram o dom do Espírito Santo, as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Assim, quanto a eles, crucificam de novo o Filho de Deus. Veja que a palavra está recaíram, não é recaírem. Isso já dizendo daqueles que já tinham caído. E Hebreus, o autor aos Hebreus, está dizendo daqueles que apostataram da fé. Ali está falando sobre apostasia. O que é apostasia? Pessoas que abandonam a fé, ele vira as costas para Deus, deixa de crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acaba cometendo também aí uma blasfêmia. Então, para esses não tem retorno, porque deliberadamente a pessoa continua no seu pecado sem se arrepender e sem voltar para Deus. Esse é o pecado que as Escrituras deixa claro que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia. Então o apóstolo João está escrevendo, mas não diz que não é para orar. Ele diz, não digo que ore. Ocorre que esse pecado para a morte, porque todo pecado ele leva à morte. Não é só o adultério, a fornicação, mas outros pecados também levam à morte. A mentira, a falta de perdão, todos esses pecados, deliberadamente, uma pessoa pecando, leva à morte. Houve-se um entendimento que decidiram por conta própria colocar aqui que João está falando do pecado da fornicação e do pecado de adultério. Esse é o pecado de morte que se entende por aí, mas na verdade aqui não está especificando. Não que esse pecado de fornicação e de adultério não leva à morte, sim, leva à morte. Porém, uma pessoa que deliberadamente continua nessa prática, isso pode levar à morte. Mas se houver um arrependimento verdadeiro e profundo, aquele arrependimento sincero, esse poderá ser restaurado. Acontece que no passado muitas pessoas foram destituídas, foram excluídas, desconsideradas, quando aconteceu um caso assim. Por exemplo, um jovem que caiu numa fornicação, a igreja, pelo zelo demasiado, acontecia que se excluía, desconsiderava. E qual era a base que o ministério tinha para fazer isso? Com uma interpretação superficial, sem ler e sem ter o contexto, quando lia 18 de Ezequiel, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá.
Então, com base nesse versículo isolado, tirava-se a liberdade e excluía, desconsiderava. Morrerá, está morto, a pessoa morreu, a igreja, o ministério não tem mais nada o que fazer porque essa pessoa morreu, está morta. Veja, se nós analisarmos o texto de Ezequiel capítulo 18, vamos perceber que o profeta não está falando de um pecado de morte. Ele está dizendo de responsabilidade pessoal, individual. Tanto que no versículo 20 desse capítulo vai dizer que a alma do pai é minha e a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E deixando mais claro, o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, cada um será responsável pelo seu pecado. Vamos fazer aqui uma análise. Se o profeta estava dizendo que a pessoa quando peca e ele não diz qual pecado, então nós podemos entender que qualquer pecado, quando a pessoa peca, morre, espiritualmente está morto. O apóstolo João diz, no capítulo 2, versículo 2 da epístola de João, vamos ler aqui, Filhinhos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos analisar então. Se o profeta disse que morre assim que peca, está morto espiritualmente, por que aqui o apóstolo João diz que tem um advogado? Porventura, um advogado vai advogar uma causa de um defunto, de quem já morreu? É claro que não. Isso significa que o contexto de Ezequiel não tem nada a ver com o pecado de morte. Ele está dizendo de responsabilidade individual. O pai não leva a maldade do filho e nem o filho do pai. Ouviste o que foi dito aos antigos? Vossos pais comeram uva verde e os dentes de vossos filhos embotaram. Ele dizia, porém, vos digo que nunca mais haverá esse dito em Israel. Porque de quem comer a uva verde, os dentes embotarão. Ou seja, cada um responderá pelo seu pecado. Então, pegar esse texto de Ezequiel e dar uma sentença de exclusão para uma pessoa que caiu no pecado de fornicação, de adultério, é um equívoco. É usar o texto fora de contexto. Ah, mas o ancião, ou o meu cooperador, ou quem quer que seja, o ministro disse que os adúlteros Deus os julgará. O que ocorre? Usando esse texto, eles dizem, não é conosco, agora o seu problema é com Deus, porque está escrito que os adúlteros Deus os julgará. Se Deus vai julgar, nós não podemos julgar. Mas é assim que o texto também diz. Vamos lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. A palavra julgará aqui é no sentido de punir e de condenar, não no sentido de haver uma chance para absorção. É condenação. Por quê? Porque se trata daqueles que se dão à prostituição, pessoas que vivem na prostituição. Adúltero é aquele que vive na prática de adultério. Por isso em Apocalipse diz, ficarão de fora os adúlteros, aqueles que andam cometendo adultério sem se arrepender, vivem nessa prática. Tanto que a palavra julgar aqui não pode ser no sentido de haver uma chance de salvação, que está tratando dos adúlteros. E a palavra julgar aqui é a mesma que aparece em Tessalonicenses capítulo 2, quando fala sobre aqueles que seguem o anticristo. No capítulo 2 da segunda carta a Tessalonicenses, versículo 10 até o 12. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Veja bem, aquelas pessoas que foram após ao anticristo, que abandonaram a fé, que apostatarem da fé. Aqui está dizendo que eles
Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Essas pessoas não creram na verdade. Se não crer na verdade, a verdade é Cristo. Como ela pode ser salva? Será que esse julgamento aqui é para saber se vai haver uma chance de salvação? Não. Esse julgar é o mesmo que aparece lá. Significa que serão condenados, serão punidos. Aqui a palavra julgar é nesse sentido. Mas falando da restauração, nós temos um caso na igreja primitiva, está registrado no capítulo 5 da primeira carta a Coríntios, como todos sabem. Ali existiu um caso de fornicação. Paulo escreve uma carta àquela igreja e diz: geralmente há fornicação entre vós, que nem ainda entre gentios, como é aquele que abusa da mulher de seu pai, ou seja, da madrasta. Essa pessoa teve um ato de fornicação e a igreja estava tolerando isso. Não foi disciplinado esse infrator e ele continuava tendo a mesma liberdade junto ali com a igreja. Por isso, nós concordamos com a disciplina. O infrator, aquele que cometeu esse delito, ele deve ser disciplinado. Mas não uma disciplina sem retorno. Não colocar a pessoa para o último dia. A pessoa precisa ser restaurada, precisa ser reconduzida à comunhão do corpo de Cristo mediante um arrependimento verdadeiro. O apóstolo Paulo continua dizendo: vocês estão inchados, estão aí, vocês pelo menos não tiraram esse iníquo de entre vós, vocês não estão fazendo nada. Eu estou ausente no corpo, mas presente no espírito. E eu determino que seja esse a carne entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, só com essa expressão do apóstolo Paulo já dá para perceber que a intenção dele não era deixar essa pessoa excluir definitivamente da igreja e desconsiderar sem nenhum retorno. E como se já tivesse morta. O apóstolo Paulo diz que ao ser entregue a carne dessa pessoa a Satanás, o seu espírito poderia ser salvo no dia do Senhor. Como assim? Quando a pessoa é desligada da comunhão da igreja, ele fica exposto a Satanás. Satanás vem lhe acusar, vem lhe afrontar, mas se ele permanecer arrependido, buscando a restauração, ele alcança. Porque depois, Paulo escreve uma segunda carta, e nós encontramos isso no capítulo 2 da segunda carta a Coríntios, e ele diz: basta o tal feito uma repreensão por muitos, agora mostreis para com ele o vosso amor. Perdoai-lhe, para que o tal não seja destruído por demasiada tristeza. Porque a quem perdoar eu também perdoo. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. O mesmo Paulo que pediu a disciplina daquele moço, ele envia uma outra carta pedindo que a igreja o perdoe. E assim, com certeza foi feito, a igreja obedeceu aquela orientação do apóstolo São Paulo. Somos uma igreja apostólica, temos que cumprir os exemplos dos apóstolos. Então, existe sim a restauração. E ainda mais, Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, você pode acompanhar também na sua Bíblia, capítulo 5 de Tiago, versículo 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Veja, se alguém de entre vós, alguém da igreja, tem desviado da verdade e alguém for lá e o convencer, e ele se converter novamente, voltar, converter é ato de convergir, mudar de vida, se arrepender, voltar para Deus. As Escrituras afirmam que Deus lhe perdoará uma multidão de pecado, salva uma alma da morte e será coberto uma multidão de pecados. Não é um pecado, pode ter cometido vários pecados. Isso significa que Deus deseja a restauração dessa pessoa. Agora, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Voltando 2 versículos aqui,
Aliás, no versículo 12, melhor dizendo, versículo 13 desse mesmo capítulo diz bem assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Aqui fala da unção. Se alguém está doente, chama os presbíteros, ungindo com óleo. A fé desse enfermo faz com que ele receba a cura, e a sua enfermidade é curada, e ele é restaurado da sua enfermidade. E isso entrou para os artigos de fé. Está lá na contracapa do Inário, artigo 10º, sobre a unção. Deram tanta importância, e com certeza isso é muito importante, e é um ensinamento apostólico. Só que o mesmo apóstolo dá um ensinamento também sobre a restauração espiritual, conforme nós já lemos aqui no versículo 19 e 20. E por que não atentamos para esse ensinamento do apóstolo? Por que a unção para a restauração da carne nós colocamos em prática, está até nos artigos de fé, mas o versículo 19 e 20, que se trata da salvação, da restauração da alma, nós não praticamos? Veja, meu irmão, é o mesmo peso, está debaixo da mesma nova aliança. Por isso, nós concordamos que devemos praticar o amor. Alguém diz, não, mas você pode congregar, você pode participar dos cultos, a salvação pertence a Deus. Sim, pertence a Deus, mas o perdão pertence a nós. Não basta dizer que a pessoa pode congregar, pode participar, mas essa participação ela é restrita. E até mesmo, como alguém disse, um líder disse, se Deus te perdoou, é com Deus, mas aqui não. Como? Se Deus o perdoou, se essa pessoa já pagou o preço, arrependeu, quantas lágrimas, quantas noites sem dormir, quanto problema, aflição, arrependida, buscando de Deus a restauração, tem desejo de continuar servindo a Deus, sente dor e tristeza pelo que fez, e recebeu de Deus ali um perdão, ela teve de volta uma restauração, e agora está em comunhão com Deus, porque Deus a perdoou. Ela tem acesso ao céu através da sua oração, da sua comunhão com Deus. A igreja vai restringir a comunhão e a participação nas atividades no templo. Seria então o templo mais sublime do que o céu? Se Deus a aceita e ela louva a Deus, adora a Deus, ela não poderia participar das atividades do templo? Então veja que nós podemos correr num perigo. Porque o próprio Senhor Jesus disse, se de coração não perdoardes o seu irmão, de maneira nenhuma o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Deixo aqui uma mensagem para você, que talvez por uma infelicidade, por falta de instrução, ou por alguma causa, teve essa consequência de pecado. Não se desespere, acredite na palavra de Deus. Você pode ser restaurado. Confie e busca a sua restauração, não abandona a fé. O pecado que não tem perdão é a apostasia, deixar de crer, deixar de servir a Deus. Não faça isso. Não vai para o mundo, continue crendo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque você pode ser restaurado. Aqui está a mensagem do coração para a sua alma, para a sua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até o próximo encontro.